então, né, essa semana, quer dizer, nessa não, né, na outra semana, tivemos mais uma rodada de debates morais no nosso Congresso, né, e, claro, estamos falando aqui do tema das saidinhas, que, claro, como a gente já estava imaginando, que o debate moral ele ia falar muito mais do que qualquer outra coisa, né? Nada de pensar em soluções para segurança pública, não. O negócio é focar nas saidinhas, porque esse já é um debate que já se estende há muito tempo, né? Tanto pela direita quanto pela esquerda, né? E você já conhece os posicionamentos que já não são de hoje, né? A esquerda se posiciona contrária porque não vê isso como uma solução, assim como também vê que ela também infere, né, um direito fundamental, né? Porque, poxa, aí a pessoa não tem o direito de pelo menos sair, né, nas festas de final de ano. E do outro lado, a direita pensa, não, essa aí é a saída, porque daí o cara não sai aí para estar cometendo crimes e tal, então eu acho que a gente precisa dar essa resposta. Inclusive, veja bem, né, o ex-presidente Bolsonaro era um desses que fazia campanha dioturna contra as saidinhas, mas ele andou tendo alguns ruídos em relação a esse tema quando ele estava no governo. É bom que a gente lembre disso, né? Que o presidente Bolsonaro, durante o seu mandato, teve problemas em relação a essa questão das saidinhas, mas ninguém, né, fez questão de lembrar muito, né? Sabe como é que é, né? É aquela questão que eu sempre digo, né? As conveniências, né? Se for com o Lula, a gente patrola aí nas redes sociais. Agora, se for outro candidato que eu gosto, bom, daí a gente deixa quieto, deixa morrer o tema, porque não convém, né? Mas, enfim, né? O presidente Lula, né, e o governo se posicionaram contra essa ideia das saidinhas, né? Diz, não, os caras podem continuar fazendo saidinha aí, tá tudo certo. E aí, né, o Congresso foi lá, derrubou o veto do presidente, disse, não, saidinha não pode mais não. E aí, né, esse tema foi parar, lógico, né, no STF, que vem discutindo isso também já há algum tempo, e aí, né, fica aquela pergunta, né, mas afinal, uh, porque isso também, né, rolou também, muita gente questionando, o governo fez certo ou fez errado em ter vetado as saidinhas? E mais, será que a saidinha, ela é uma saída para a segurança pública ou ela é apenas o cumprimento de uma pauta moral que, na verdade, tem sim muito apelo popular? O que tu acha aí, Jusemar? Você praticamente colocou um trocadilho aí, o trocadilho, né? Se a saidinha é uma saída, né, para as questões de política pública. As saidinhas, Cristiano, nada mais são do que mais um exemplo que nós vemos aos montes, né, nos últimos tempos, né, nas últimas décadas, né, do famigerado populismo penal, que é muito comum no discurso eleitoreiro, sobretudo, né, dos candidatos mais à direita, mais de extrema direita, né, que acham que a solução para quaisquer questões relacionadas ao âmbito da segurança pública é você endurecer as penas, você restringir direitos, você criar o discurso, né, ou tentar colocar na cabeça das pessoas que existe uma vitimização, né, defendida por uma determinada ala também do setor público, né, com relação a determinados tipos de criminosos e tudo mais, né, atacar os direitos humanos, que é isso que resolve o problema da criminalidade. Não é, né, na verdade. Então, mais um exemplo desses, né, e assim, não é surpresa nenhuma, né, que esse debate tenha surgido lá atrás, né, foi ainda durante o governo Bolsonaro, salvo engano, até antes, né. O autor, não sei se você chegou a ver, o autor dessa mudança legislativa
nada mais, nada menos do que o Guilherme Derrite, que hoje é o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, né? E eu não sei se o pessoal sabe também, né? Quem é o Derrite, né? Que assim, que a trajetória do cara é impressionante, né? Ele conseguiu se livrar, e aí eu digo se livrar porque, assim, embora eu seja advogado, né, e eu seja extremamente favorável à defesa, obviamente, ao contraditório, à ampla defesa e ao direito das pessoas serem consideradas inocentes, né, até que se prove o culpado, que se provem culpadas, né, mas o Derrite ele conseguiu se livrar de somente 16 acusações de homicídio, né? Então, no sentido assim, de homicídio, no sentido, porque não é porque ele era membro da rota, que inclusive ele foi expulso por conta dos excessos, né, que foram cometidos enquanto ele estava em atuação, né? Mas não é porque ele seria um policial que ele não poderia, justamente, né, utilizando-se da sua prerrogativa e da sua função, cometer excessos e, a partir de então, ser acusado, né, da prática de crimes. E, nesse caso, só entre aspas, 16 homicídios. Né? E acabou se livrando, porque, por alguma razão, né, seja por falta de provas ou por, sei lá, ou por algum tipo de investigação, ele acabou nunca respondendo por esses crimes, mas sofreu como sanção a expulsão, ou ele foi exonerado, né, da função que ele exercia na rota, mas construiu a partir de então uma carreira política, foi eleito deputado e está aí uma medida apontada por ele, né, que chegou a ser aprovada no caso, né. E ele usou como argumento o fato de que muitos crimes seriam cometidos, né, por indivíduos justamente no período em que eles estão ou estariam, né, se beneficiando desse direito, né, que é previsto na lei de execução penal, que daria, ou pelo menos até então, né, dava-se o direito para até 7 saídas anuais, né, saídas temporárias, né, anuais, para fins de ressocialização, apenas daqueles indivíduos que estariam no regime semiaberto, já com restrição também a autores, né, que praticaram crimes violentos e crimes hediondos. Ele achou que isso não bastava, então que seria necessário restringir ainda mais esses direitos, e então culminou-se aí, né, nessa que ao meu ver é um retrocesso na legislação, criando-se mais ainda obstáculos, dificultando ainda mais naquilo que for possível, né, a ressocialização e a recuperação de indivíduos que tenham praticado crimes. Porque quando é assim, Cristiano, a gente tem que fazer uma distinção. A gente não pode, né, eu acho que o legislador não deveria e ninguém deveria tomar como regra a exceção. É evidente que vão acontecer casos, né, de criminosos que, por alguma razão, acabam sendo beneficiados, seja porque a sua pena é cumprida, seja porque ele recebe ali um determinado benefício, e aí, justamente porque ele não houve tempo suficiente para aquele indivíduo, então, se recuperar, ou talvez porque seja um indivíduo irrecuperável mesmo, né? E aí nós entraríamos ali numa faixa, né, percentual de casos em que vai haver algum tipo de recaída, né, de reincidência na prática criminosa. Mas, eu também não vou citar números aqui, mas existem também estudos, a gente volta a isso, né, estatísticos, que mostram que é uma ínfima e uma pequeníssima porcentagem dos casos em que há, né, crimes praticados por conta desses benefícios de saída temporária ou qualquer coisa do tipo. Né? E se for assim, né, o que vai acontecer e o que já se prevê que aconteça é que o crime organizado é que vai acabar, muitas das vezes, amparando, né, esses indivíduos que só terão acesso a eles, porque estarão ainda mais distantes das suas famílias, e com isso criando ainda mais possibilidades, né, do incremento do crime em relação a esses indivíduos. Né? Ou seja, a médio e longo prazo, e é isso que muitos especialistas, criminalistas e criminólogos apontam, é que vai haver ainda uma crise ainda maior
no âmbito da segurança pública do que nós já vivenciamos. É isso. Bom, então, cara, então, assim, indo direto ao ponto, eu não acho de maneira alguma que é uma saída, né? Eu sei que existe de parte do pessoal mais conservador, mais à direita, de acreditar que essa é uma boa saída, e muitas vezes essa é a única pauta deles, já percebeu? É bem isso que tu disse. Saidinha ou direito penal máximo, né? Ou como tu disse, né? O populismo penal, né? Eu prefiro chamar de direito penal máximo, né? Que é aquela ideia de que o Estado precisa se vingar do bandido, para usar, né, uma linguagem bastante popular, né? O Estado precisa fazer a vingança pessoal que eu espero dele. Eu quero que o Estado faça isso. Basicamente é isso que está na cabeça das pessoas, né? E, cara, assim, né, para muitos progressistas o que eu vou dizer pode ser até meio chocante, né? E volto a repetir, eu não acho que é uma saída, tá? As saidinhas. Mas eu não discordo que tenha que se restringir. Eu não discordo. Porque, assim, cara, a gente precisa, a gente precisa compreender que nós não somos a Suécia, nós não somos a Noruega, nós não somos esses países que têm como projeto de ressocializar, se é que a gente pode dizer que essas pessoas um dia foram socializadas, né? Nós construímos masmorras medievais para jogar os caras lá para dentro e acabou, né? Não há nenhum tipo de projeto para que as pessoas possam, depois que cumprirem as suas penas, que elas possam se reconstruir, elas possam sair dali, por exemplo, com um emprego, com uma formação. Não há nada. Simplesmente joga os caras lá e não tem mais nada, né? Tanto é que o Estado é totalmente ausente das suas funções dentro dos presídios. Já começa por aí o grande problema, né? Então, cara, num contexto de América Latina, que nós temos, por exemplo, se tu pegar aí as 50, saiu um ranking esses dias aí, um ranking internacional, das 50 cidades mais perigosas. E, cara, tinha cidades brasileiras, cidades colombianas e mexicanas bombando nos rankings. E, cara, se tem uma coisa que eu aprendi da política, o Jusemar, é o seguinte, cara, a gente às vezes pode torturar as pessoas com os números, mas esfregar a estatística na cara. Mas, cara, se tem uma coisa que às vezes a gente defende, que tem algum contato com a academia, não é o meu caso, mas a gente está sempre procurando a boa informação. Mas, cara, muitas vezes a gente diz, né? Contra fatos não há argumentos. Só que, cara, para boa parte dos brasileiros e latino-americanos, né? Pode ser o mexicano, pode ser o equatoriano, pode ser o colombiano. Às vezes isso não é muito válido. Isso, às vezes, o que vale é a percepção. A percepção é a realidade para essas pessoas. Então, muitas vezes, essa pessoa, ela, por gatilhos psicológicos, ela passa a acreditar que, ela vê um caso, por exemplo, eu concordo contigo, que, sim, o caso desse pessoal que sai das saidinhas, que são caras realmente perigosíssimos, eles são muito poucos. Só que o barulho que esses caras fazem quando caem na reincidência é muito grande. E tem muita gente para comprar esse barulho. E aí, às vezes, esse barulho se torna muito maior do que ele é. E aí, é o debate que eu falei dos gatilhos. Aí, às vezes, tem um caso que acontece no Rio Grande do Sul, tem um caso que acontece em São Paulo, tem um caso que acontece em Minas, tem um caso que acontece no Espírito Santo, outro caso que acontece, sei lá,
no Mato Grosso. Daí, daqui a pouco, eles transformam isso num problema nacional, como se estivesse acontecendo no Brasil inteirinho. E aí, de novo, a gente tem o debate das sensações, e que é muito difícil de bloquear. De fato, aí, como eu te disse... Teve um caso fatídico em Minas, né? E aí, de novo, é lamentável que tenha acontecido isso. E para piorar, foi um policial, não lembro se foi militar ou civil, que realmente foi morto por conta de um indivíduo que estava gozando, né, num período desse benefício da saída temporária. E claro, né, quem que foi dançar e sambar em cima disso? O Nicolas, né, Ferreira. Então, assim, fizeram um estardalhaço em cima disso. Mas, de novo, isso é uma tática, né, muito comum. Pegar ali, pensar um caso específico, espalhar o pânico geral, porque o populismo penal, o populismo eleitoral, né? Os populismos, eles trabalham com isso, né, Cristiano? Eles trabalham com medo, trabalham com as emoções das pessoas, Sim. Jogam isso para a opinião pública, né? Para criar esse pânico, criar esse clima de insegurança, de insatisfação, de ódio mesmo, né? Trabalhar com as emoções das pessoas e, a partir daí, fazerem o que quiserem, manipularem da forma que quiserem. E aí, como que vai fazer? Né? Como que um parlamentar, depois, né, ele tem que responder pelos seus votos, né? Aí ele vai lá, coloca o dele numa lei, numa legislação, e eu entendo muitas das vezes também até os parlamentares mais à esquerda que acabam se comprometendo nisso por conta de um estigma, né, de que as esquerdas favorecem, né, enfim, passam a mão na cabeça de bandido, como eles falam, né, e aí tem que colocar a digital em cima disso, porque se cria todo um estardalhaço, e aí realmente é muito difícil o debate público nesse âmbito, né. Não, então tocou num tema fundamental nisso, né, porque uma coisa, né, Josemar, somos nós, é eu, é tu, que nós somos observadores, né, uma coisa é um operador do direito, que ninguém vota nele, né, ele conseguiu ali pelo seu próprio mérito, estudou, passou no concurso público, mas ele não tem que ficar dando satisfação sobre as decisões dele, né. Mesma coisa, sei lá, um cara dos direitos humanos, não é um cara eleito, ele estudou, tem a pauta dele ali, tem os seus princípios, tem todo um rigor técnico para tomar as decisões, mas ele vai tomar de acordo com aquilo que ele não vai ficar atrelado a essa questão das sensações, ou ele precisa estar agradando um ou outro, ele não precisa disso. Agora, o deputado, o senador, sim. Então, assim, por isso eu não sou contrário, e aí que pega o ponto, que eu acho que quem defendeu, ou acho até que, inclusive, o presidente Lula até errou de ter vetado. Ele é o presidente da República, cara. E, assim, por mais que a gente defenda os direitos humanos, por mais que a gente defenda que é uma besteira esse negócio de saidinha como uma saída para a segurança pública, a gente tem uma série de situações que a gente se coloca contrário. Mas, cara, o nosso povo quer segurança. E o nosso povo, ele fica com medo, por mais que seja a minoria que vai fazer o alastro, né? Mas o nosso povo pensa que isso é um bagulho generalizado. E aí, porra, aí o pessoal pensa que é um negócio generalizado, e aí quando o presidente Lula vai lá e veta, ele diz, não, ó, pior que o cara tem razão, esse cara aí defende bandido mesmo. Não, eu não quero papo com esses caras aí, os caras defendem bandido. E como eu te disse, o que é popular no Brasil é o prende e arrebento. É verdade, é duro dizer isso, mas muitas vezes na segurança pública, o eleitor, quando fala de segurança pública, ele está procurando o candidato aquele do prende e arrebento. O discurso nosso dos direitos humanos, que a gente não vai se desfazer dele, né? Faz parte da gente, é da nossa formação, mas a gente tem que botar a mão na consciência de que esse discurso ele não ganha, muito pelo contrário, ele perde voto, ele não tem adesão popular, ele não tem adesão popular. E nós que estamos nesse meio de campo aí,
né, no meio termo, sei lá, mais ao centro, a gente sofre ainda mais, Cristiano, porque a gente foca no que é, assim, eu posso dizer sem falsa modéstia, a gente foca no que é a verdade, sem falsos moralismos, né, com base no que a gente acredita acerca dos fatos. A gente não tem compromisso nem com um lado nem com o outro, nem com o PT e nem com o bolsonarismo, né? A gente não tem compromisso com essa polarização. Então a gente tem essa liberdade, mas ao mesmo tempo a dificuldade maior é justamente de não ter como cair, assim, eu acho que também isso é uma virtude, né? De não ter que partir para esses discursos fáceis, populistas e que agradam os ouvidos. A gente pode ir de acordo com as nossas convicções. Agora, o preço que a gente paga é estar, muitas das vezes, fora e distante do poder, né? Porque isso não dá voto, é o que você acabou de falar. Não dá voto, não tem apelo popular, né? Muitas das vezes está contra, né, o interesse popular. E dizendo isso, sabe o que vai ser o problema que virá agora? Né? Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, beleza, mas só segura aí, porque eu já vou colocar até outro ponto aqui, né, que está atrelado a isso, porque saiu ontem uma nota da OAB que irá recorrer ao STF em relação. O que vai acontecer? Isso já era previsível, né? E mais uma vez, me parece que o nosso Congresso, a formação que existe hoje, até mesmo o executivo, já há muito tempo que eles estão muito acomodados em relação a isso. Joga para o STF resolve. E isso explica também a onda de impopularidade que hoje existe em relação ao STF. E essa perseguição desenfreada também. Eu sei que existem críticas que são necessárias, seja a instituição, seja aos ministros, né? Mas não é normal, Cristiano, a carga, eu ia falar carga viral, mas a carga crítica que existe em cima do STF hoje em dia. Porque, infelizmente ou felizmente, tudo desemboca no STF. Parece curva de rio, né? Tudo vai parar lá. E esse é mais um caso que vai parar lá. E ao chegar lá, se o STF ele se mantiver fiel ao que determina a Constituição, ao que nós estamos defendendo aqui, ele vai fazer com que essa medida seja considerada inconstitucional. E, mais uma vez, vai atrair a ira da opinião pública, dos diversos setores ao STF. E aí a gente vai entrar naquele eterno looping, né? Passa no Congresso, chega no STF, aí aqueles que são favoráveis à medida vão dizer que o STF está legislando, né, que o STF está invadindo competência. É, isso mesmo. Vai. Infelizmente, isso vai acontecer. Não é? E, cara, a gente vive nessa época, assim, dessa polarização desenfreada, essa armadilha que está armada, não tem como desarmar isso, e a crise entre as instituições tremenda por conta disso. Não, tu foi perfeito nesse comentário, porque é exatamente isso que está acontecendo. Está rolando uma acomodação de deixar o freio constitucional de projetos polêmicos para o STF. Na dúvida, joga para o STF. Está sendo assim. E aí é que está um problema que eu quero abrir aqui contigo, né? Que é o seguinte: a gente está falando aqui que o nosso povo, a despeito das nossas defesas que nós tenhamos, da nossa formação humanista que nós tenhamos em relação a essas questões envolvendo o direito penal, envolvendo a Constituição, a nossa formação política, veja bem, a direita ela já tem em verso e em prosa um discurso e uma prática em relação à segurança pública, que é o prende e arrebento, né? Direito penal máximo, né? Que é uma pauta clássica da direita. Qual é a pauta da esquerda? A esquerda não apresenta nada. A esquerda só fica no mundo dos discursos dos grandes sociólogos, às vezes um policial, talvez um pouquinho mais progressista, mas a gente não apresenta nada. Nada. Veja bem, né? Quem encarcerou mais? FHC ou Lula? Né?
E aqui, sem entrar na questão se Só está uma certo ou se pequena está errado. ressalva, né, Cristiano? A esquerda hegemônica, né, que é representada pelo PT, né? Eu gosto de fazer Sim, essa ressalva porque, assim, existem setores da esquerda, como nós estamos falando aqui, sim, né, claro. que estão cientes e conscientes disso, né? Mas, infelizmente, não é o que prevalece, né? São poucas vozes, né? Mas voltando ao assunto, a esquerda nunca apresentou nada melhor do que o direito penal máximo e o prende e arrebento. E aí, o que o povo conhece de segurança pública que eles viram que deu certo? O prende e arrebento. Então, eu quero mais prende e arrebento. E é a mesma coisa o debate da sensação que eu estava dizendo. Se tu chegar assim, ó, se tu der a opção A ou B para o povão e dizer assim, o que tu quer? Tu quer que nós tenhamos mais tecnologia, tu quer que tenhamos mais investigação, tu quer que nós tenhamos novas tecnologias com IA para a gente poder fazer melhores investigações, apurar crimes e tudo mais. Eu vou te dar uma série de um pacote de medidas, inclusive de unificação de polícias e mais uma série de outras medidas que o Brasil não adotou. Eu vou te dar essa opção, ou eu te dou a opção de a gente colocar mais policiais na rua. O que tu decide? Cara, opção A, na hora. Na hora. Porque as pessoas têm essa sensação de que se tiver mais policiais na rua atuando, eles vão ter mais segurança. Quando, na verdade, não é esse o problema. O problema é que o Brasil investiga muito pouco, né? Esse é um grande problema. E esse é um debate nosso, né? Só que, de novo, é um debate que não é popular, né? Então tem esses problemas aí. Agora, além dessa questão que eu queria abordar contigo, né, da questão da popularidade, da pauta, né? Bom, de novo, tu falou no STF, né? E sim, tu tem toda a razão. De novo, o STF vai comprar bronca porque a esquerda hegemônica, né? Gostei do termo, a esquerda hegemônica novamente se acovardou, não quer pensar nada. Qual é, até agora, em 2 anos de governo, qual é o discurso, qual é o projeto para a segurança pública da esquerda? Quem é que viu aqui? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Cara, vamos lá. Tudo bem, botaram o pessoal lá de Mossoró, né, no Chilindró, mas o que ficou mais popular? Os bandidos voltando de onde saíram ou os bandidos saindo? Os bandidos saindo, né? Marcou bem mais, né? Então, assim, a desmoralização acabou tendo uma repercussão muito maior, né? Só para fechar aqui mais um parênteses. E agora eu quero chegar no STF de novo. O STF, que a gente estava dizendo, vai atrair, pela covardia da esquerda hegemônica, de novo, né? Vai atrair para si a impopularidade, ficar de mal com o povo de novo, por, né, se posicionar em relação às saidinhas, que, de novo, eu sou, em parte, sou favorável, tá? Quem cometeu crime bárbaro não tem que sair porra nenhuma, fica lá mesmo, porra. Não, acabou essa história. Quem cometeu crime bárbaro, quem cometeu, mesmo que seja, cometeu um crime ali, mas o negócio é grave, não tem que sair coisa nenhuma. Essa é a minha opinião, claro, como cidadão comum, né? Mas, na minha opinião, não, tá? E se eu fosse deputado ou senador, eu votaria que não sai, porque é popular, as pessoas conhecem, e a gente sabe que tem muita gente que sai nessas saidinhas, esse pessoal caminha para a reincidência, porque o Brasil, né, não faz rigorosamente nada quando os caras estão lá, certo? Agora, voltando ao STF, tá? Além dessa questão que a gente está abordando aqui, olha o absurdo que a gente está falando sobre essa prostração da esquerda hegemônica. O Josemar, eu nem lembrava mais disso, tá? Hoje eu estava conversando com amigos nacionalistas e eu lembrei disso hoje. Cara, tu acredita? A gente está com 6 pessoas aqui com a gente, tá? Pessoal, quero dizer para vocês aqui, Brizolinha, Marcos, pessoal que está aí, tá? Pessoal, vocês acreditam que o STF vai decidir se nós vamos ter
banheiro masculino e feminino? Vocês acreditam nisso? Cara, eu nem lembrava mais disso, cara. Quando eu fiquei sabendo, desculpa, fiquei sabendo não, né? Quando eu lembrei que o STF ia decidir um negócio desse, eu digo, não, peraí, que isso, cara? O STF, que deveria estar verificando temas constitucionais, que deveria ser o guardião da nossa Constituição, eles estão decidindo se vamos ter banheiro masculino e feminino. Cara, é sério isso? Até isso estão jogando para STF. Cara, quando eu vi isso, eu disse: não, não, acabou, aqui acabou. Como diz lá o meme lá no, nas lives do Tamir, né? Aqui acabou. Não, cara, assim, sinceramente, eu nem lembrava mais disso, de tão absurdo que é. Tem coisas que são tão absurdas que a gente esquece, né? E hoje, quando eu estava conversando com alguns amigos nacionalistas, eu lembrei disso. Eles mandaram lá e eu disse, sabia que o STF está decidindo aí sobre banheiro? E eu, quê? Aí eu, bah, pior é que é verdade. E aí eu olhei, né, que a decisão ia sair essa semana até, se eu não me engano, e eu olhei e disse, caraca, cara, eu nem lembrava disso, cara. Isso aqui é o cúmulo do absurdo, né? O STF deveria estar preocupado com matérias constitucionais. E, porra, os caras estão preocupados, vão botar para decidir em relação a banheiro. Ah, não, aí eu disse, não, só pode ser sacanagem. Eu digo, não, cara, olha, que coisa, né, cara? É o que eu falei, né? Curva, sabe, curva de rio, onde tudo vai parar no STF. Isso aí, infelizmente, assim, eu sei que tem alguns que até criticam até de forma bastante rígida, né, a Constituição e até pregam a necessidade de se criar uma nova Constituição. Eu sou muito contrário a isso, muito resistente a isso, até por conta da realidade que nós temos hoje, né, que só vai piorando. Você vê que a cada nova legislatura só piora. Imagina a gente ter E que. o Chile está aí para provar 2 vezes consecutivas o quanto que esse tema não é fácil. Pois é. Primeiro com a Michelle Bachelet, depois com o Boric, né? Nós discutimos isso, inclusive, né, sobre essas questões em lives passadas, né, Cristiano? Agora, imagina uma Assembleia Constituinte hoje, né, com essa galera que está aí, né? Imagina o que não ia sair daí. Mas, infelizmente, felizmente, algumas reformas seriam necessárias, né? A gente tem mecanismos para reformas, né? E um dos grandes problemas, isso aí praticamente é unanimidade entre os juristas, né? Seria redesignar essa do STF. E tem de tudo. Você citou um exemplo aí dos banheiros e tal, né? Tem vários, na área penal mesmo. Eu já vi casos assim, ridículos, casos que poderiam ter sido resolvidos ali numa delegacia, casos relacionados à insignificância penal, né? O furto de um shampoo, de uma barra de chocolate, vai parar no STF. É absurdo, né? Então, assim, tem coisas que precisariam ser claramente revistas, né? E é isso que, conforme nós estamos falando aqui, Cristiano, cria essa animosidade toda em torno não só da instituição, como dos ministros também. E tem um outro ponto dessa lei, né, que criou essas restrições aí para as saídas temporárias, que é o tal do exame criminológico. Sabe o que é o exame criminológico? Em tese, era para ser um requisito, né, utilizado pelos juízes das execuções penais, para que fizesse uma espécie de um estudo, né, de comportamento psicológico, para se tentar aferir se aquele indivíduo que está recebendo aquele benefício, né, de saída temporária ou uma progressão de regime, ele está suficientemente apto para isso. Só que tem um detalhe: não existe consenso científico em relação a como avaliar o indivíduo, né, para atestar se o grau de periculosidade dele melhorou, avançou, diminuiu, reduziu. Não existe isso. Não existe um consenso científico para isso. Então, cada juiz, né, e aquela história, cada cabeça de um juiz, uma sentença, né? Tem aquele velho ditado, né? Da cabeça de juiz e do bumbum de neném, ninguém sabe o que sai, né? Ou na fralda, sei lá, tem várias versões, né? Sim, Então, claro. é muito complicado isso daí. Não existe, de fato, essa sistematização. E o que vai acontecer, na verdade, é mais um obstáculo. No final, um indivíduo que realmente possa ser considerado merecedor
de um determinado benefício, de uma progressão de regime, ele poderá ser prejudicado nisso por conta de uma invenção ou de um requisito que se coloca ali na lei, que, de novo, são necessários critérios? São necessários, mas isso é mais um ponto que vai cair lá no colo do STF para ter que se pronunciar a esse respeito e, de novo, gerar mais um exemplo, né, para se criar críticas e crises entre os poderes, né? De maneira interminável, a gente nunca vai sair disso, né? Mas é isso, por conta desse excesso, né, dessa hipertrofia que se coloca no colo dos ministros. Essa história também, aí a gente vai avançando, né, para outros temas, não quero fazer isso, mas só para exemplificar essas questões criminais, né? Acho que nenhum tema de natureza criminal tinha que estar lá no colo do STF, como esse caso do golpe do Bolsonaro, o caso das joias do Bolsonaro, que cria uma politização exacerbada em cima disso, e no final, né, só cria mais problema do que solução. Aliás, o Jucemar, por falar em temas que acabam transbordando como um rio dentro do STF, salvo engano, pode me corrigir aí, o público, tu também, se fique à vontade se eu estiver equivocado, mas se eu não estou enganado, não sei se é nesta semana ou ainda será em breve, o STF vai julgar uma matéria aí que vai dar uma polêmica e eu já vejo uma guerra interminável entre direita e esquerda, que é o seguinte, o STF, volta a repetir, pessoal, se eu estiver errado pode falar aí, tá? Vai decidir em relação à dispensa ou, se quiserem, demissão sem justa causa. Eles vão decidir sobre isso brevemente. Não, na verdade, viu, Cristiano, eu vi ou é por justa causa? Aí. Não, existe uma discussão, eu não atuo na área trabalhista, tá, fala aí. Claro, tá. Mas a discussão, e eu vi que o pessoal deu uma confusão em cima disso, é demissão sem justificativa. É diferente, tá? Até interessante esse ponto, a gente pode depois, futuramente, aí, abordar, né? Mas é interessante porque, né? Mas o que é essa demissão sem justificativa? Então, existem tratados internacionais que o Brasil aderiu, né? E aí a discussão começou aí, o negócio é antigo já, tá? Tá. E que, de acordo com essas convenções sobre o trabalho, ninguém poderia ser demitido sem ter uma justificativa. Por exemplo, não gostei da sua barba, então, entendeu? Aí o patrão, o empregador, ele não diz o motivo, e aí, você tá demitido. Mas por quê? Não, tá demitido. Tá aqui, paga todas as verbas trabalhistas, tudo certinho. Só que não explica, não dá uma justificativa. Alega-se, né, que isso às vezes pode estimular a discriminação, né? Você sabe como é, né? O sujeito tem uma determinado comportamento, ou, sei lá, né, ou questões raciais, né? Questão, chega um cabelo, tem um determinado cabelo ali que é natural da pessoa, e a gente sabe como que funciona a questão do racismo, né, por exemplo. Então, aí o sujeito ele não quer dizer por que ele está mandando a pessoa embora. Ele não dá nenhuma explicação para isso. Pela nossa legislação, isso não teria nenhuma obrigatoriedade, né? Mas aí existem convenções internacionais que dizem e determinam que as legislações prevejam, né, a obrigatoriedade de se dar uma justificativa, né? A questão da justa causa, isso aí não muda em nada, né? Tá. Isso é mantido, isso está porque eles falaram sem justificativa, eu entendi que sem justificativa e justa causa era a mesma coisa. Aí eu digo, porra, isso aqui vai dar um barulho. Mas igual, vai dar barulho. Eu acredito que sim. Não, vai dar. De todo jeito vai, né? Porque, mais uma vez, é uma questão relacionada aos interesses do trabalhador, tem essa dinâmica que é muito clássica, né? Entre a empresa e o indivíduo. E isso está bastante, até pelo pouco que eu vi, está bastante dividido lá. Então,
É antigo, é até uma questão bastante antiga. Tem votos para você ver, para você ter uma noção, da época do Aires Brito, bem dos ministros já aposentados há bastante tempo já, entendeu? Pois é, Mas vai dar uma discussão sim, porque envolve sim. questões do trabalho e tal. Inclusive, né, o Marcos Antônio, né, inclusive eu acompanhei essa manifestação do Antônio Neto, quando ele teve, numa conversa com o Ciro Gomes, numa conversa que ele teve num podcast, ele falou exatamente isso aqui, ó, que o Marcos Castro falou. Segundo Antônio Neto, só existe demissão sem justa causa, ou seja, injusta, só existe no Brasil. E ele questionou se isso era verdade, porque foi exatamente isso que eu entendi que o Antônio Neto disse. Ele falou que existia uma convenção da OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil desrespeitava, que era com relação a essa demissão sem justa causa. Pode ser que ele possa ter se enganado, ele estava falando sobre essa sem justificativa, que eu estava dizendo, né? Mas ele chegou a comentar isso uma vez numa conversa com o Ciro Gomes, e numa vez que ele teve num podcast, assim, do pessoal, assim, mais da perifa, de São Paulo, ele comentou um pouco sobre esse caso. Eu não sei, eu desconheço essa declaração do Antônio Neto, mas pode ser que tenha dado, e eu também desconheço essa comparação, eu não teria como afirmar se isso existe mesmo ou não, em outros países, como que funciona. Mas, assim, pensando bem, tem alguma relação, né? Porque se eu quero mandar alguém embora com todos os seus direitos, beleza? Eu mando, em tese, a cabeça que as pessoas têm é justamente essa. Eu sou um empreendedor, eu sou um empregador, então eu decido quando ou não eu devo demitir alguém. Normalmente as justificativas são contenção de gastos, né? Sim. Eu estou demitindo porque eu não tenho condições de pagar, então manda a pessoa embora ali, tal. Entre aspas, isso funciona como justificativo. Mas não deveria ser, né? Em tese, você poderia pensar, mas o cara tem uma empresa, ele precisa de um empregado, por mais que ele esteja em dificuldades financeiras, ele vai dispensar um trabalhador, então quer dizer, daqui a pouco a empresa fecha, né? Porque a empresa não funciona sem empregados, dependendo do ramo, né? Então é bastante problemático isso daí, né? Então, vamos ver onde isso vai parar. Mas é um tema interessante que a gente poderia ficar de olho e trazer aqui numa outra pauta nossa, né? Inclusive, aí o Bresolinha estava perguntando aí para ti, ó, mesmo que a justificativa não seja plausível. Então, esse é o ponto, né? Como que você vai dizer o porquê, a razão? Imagina, inclusive, olha só, eu tô lembrando disso aqui agora. Andou tendo uma certa repercussão, uns videozinhos aí de TikTok, não sei, né? De vez em quando essas coisas aparecem na timeline, né? De pessoas, meninas e tal, influencers, sei lá, filmando o momento em que elas são demitidas. Isso deu uma viralizada. Eu não sei se vocês chegaram a ver algo nesse sentido, né? Mas é evidente que ninguém gosta de ser demitido, né? Enfim, seja porque vai perder o seu emprego, mesmo e ficar, né? E ficar um problema financeiro, seja porque isso mostra uma insatisfação, né? Que você, como empregado, possa ter gerado. Ninguém quer ser, digamos, julgado, né, dessa forma, né, e perder o emprego por conta de alguma falha que tenha cometido. Mas tudo tem que ter uma justificativa. Você concorda? Ninguém demite alguém ou ninguém faz nada em relação a uma determinada outra pessoa com quem você tem algum tipo de relação, seja ela de emprego, qualquer que seja, sem motivo, sem uma razão, sem uma justificativa. Então isso precisa ser explicitado, né? Agora, na relação de trabalho, isso seria mais evidente ainda, né? Então, como o Brizolinha está perguntando aí. Se não há uma plausibilidade numa demissão, então por que se demite? O que está por trás dessa demissão? Entende? Como eu disse, eu não me aprofundei ainda sobre esse tema, mas eu acredito que a discussão seja nessa vertente aí, entendeu? Por que alguém é demitido e por quais as razões que estejam por trás? Será que é questões discriminatórias? Será que é alguma questão relacionada, enfim, né, a preconceito, alguma coisa nesse sentido? E é isso que está querendo evitar, né? Então acho que pode ser por aí.
Valeu, então. Bom, então, né? Acho que encerramos aqui, né? Obrigado, Josemar. Pessoal, infelizmente, eu peço desculpas aqui por algumas falhas eventuais aqui em relação aos links. Teve horas que deu alguns problemas, também deu alguns problemas com áudio aqui, né? Peço desculpas de antemão. Espero que da próxima vez eu possa fazer a live em outro lugar, que aqui hoje eu estou aqui no quarto onde eu estou dormindo, né? Mas outro dia eu vou tentar fazer em um outro espaço, né? Porque, como vocês sabem, antes eu estava conversando aqui com o Josemar, né? A gente, infelizmente, eu fui atingido pela enchente, né? Eu não estou na minha casa e a minha casa está cheia, né? Aqui, né? Então, assim, daí a gente tem que. Às vezes eu não tenho muito espaço onde fazer as transmissões, tá? Mas vamos ver, futuramente acho que vai ficar eu e talvez mais um pouco aqui da minha família, daí eu acho que vai ficar um pouco mais tranquilo de fazer as transmissões, tá? Daí esperamos que a gente consiga fazer as transmissões com um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Bom, então, pessoal, obrigado por ter ficado até aqui, né? Quero dizer para vocês que terminou o jogo do Grêmio agora, Grêmio 1-0 lá no Chile, então Grêmio classificado, né? Para alegria, né, de um gremista aqui, né? Eu estava aqui, né, conversando com o Josemar, de vez em quando dando uma espiadinha aqui no jogo para ver como é que as coisas estavam, né? Mas agora já deu fim de jogo, Grêmio ganhou 1-0 e estamos felizes, né? Tá certo, pessoal? Então, ó, Valeu, Cristiano. acho que amanhã, a princípio amanhã, talvez, ou quinta, tá? Mas acho que quinta, talvez, vou ver ainda. A gente vai fazer a leitura da newsletter do Ciro Gomes, tá? Que eu ainda não li, ainda não tive a oportunidade, por causa da correria aqui, limpando casa, ajeitando uma coisa aqui, outra ali, né? Então, infelizmente, eu ainda não tive tempo para ler e para programar a transmissão. Mas já vou dizendo para vocês que no máximo na quinta-feira essa transmissão vai estar no ar para a gente repercutir a edição número 47 da newsletter do Cirão, tá certo? Valeu, pessoal, até aqui e até a próxima transmissão. Valeu, Cristiano. Força aí para você, seus familiares, tudo de bom. Até mais, pessoal. Boa noite.